Fala galerinha, beleza? Galerinha, gravamos há um tempinho atrás um vídeo sobre o Typebot, onde a gente ensina como configurar a parte do Minio, principalmente para a parte de imagens, né? Que vai lá para o Typebot, né? E na ocasião a gente estava com uma versão do Minio, que agora ele aparece como essa licença AGPL3 V3. E aí a gente tinha todo esse menu lateral, né? Então eu tenho aqui um servidor de teste aqui de um cliente que está rodando ainda essa versão antiga. Então como que a gente fazia, né? A gente vinha aqui em buckets, a gente criava um bucket, a gente punha o nome dele, né? Criava ele. Depois a gente entrava no bucket, vinha aqui em Access Policy, trocava de private para public, dava um set. Depois a gente vinha em Access Key, gerava uma nova Access Key e dava um create. Só isso a gente já conseguia fazer tudo certinho. Deixa eu só deletar esse bucket aqui, né, para não estragar o banco de dados do cliente. Qual que é o problema? Não tem mais essa versão, tá? Então, se vocês utilizam aí o instalador da Orion, quando vocês fizerem a instalação, ele vai vir agora a nova versão, que vem com a Community Edition, tá? E essa Community Edition não tem mais os botõezinhos aqui ao lado, né? Então, quando vocês criarem um bucket, a parte de criar bucket está igual, né? Vocês conseguem colocar o nome aqui do bucket e beleza. Só que a gente não tem uma forma direto aqui no navegador, né? Direto na web, para alterar esse acesso, né? Não tem mais como a gente clicar e editar isso, né? Além do que a gente não tem mais a parte aqui da private key, né? Então ficou um pouquinho mais complicado da gente fazer. Eu dei uma boa pesquisada no material aqui, né? Do próprio site do Minio, no doc. E na verdade agora eles mudaram, né? Eles disseram que na verdade antes era simples, né? Clicava em public e pronto. Agora tem que fazer pelo terminal, tal, tal, tal. E falaram que é para questão de segurança, né? Porque antes, quando você liberava como public, qualquer pessoa poderia ter acesso a, inclusive, fazer o upload, né? Então, ou a gente deixava tudo travado, que seria o caso do private, ou a gente deixava tudo liberado, que era o caso do public, né? E aí tinham as questões de segurança, que o pessoal conseguia subir vírus, esse tipo de coisa, né? Bom, enfim, a justificativa acho que é válida, né? Mas vamos botar a mão na massa para ver como que a gente resolve isso, tá? Porque o que, que acontece? A gente tem o nosso arquivo aqui, né? Até criei um bucket aqui, teste. Criei uma imagem aqui, um avatarzinho aqui de teste, né? E quando a gente acessa o nosso S3, né? Que a gente tem dois endereços, na verdade, né? Deixa eu até pegar minha colinha aqui, que fica mais fácil. Então a gente tem dois endereços. A gente tem o endereço do nosso Minio e a gente tem o endereço do nosso S3, que é o que o cliente visualiza, né? Então, se a gente colocar o endereço do nosso S3 barra o nome do nosso bucket, que no meu caso é teste, barra o nome do nosso arquivo, a gente consegue acessar o nosso arquivo. Porém, uma vez que ele está como private aqui, a gente não consegue acessar, né? Ele vai aparecer aqui acesso negado. E aí acaba que se vocês colocam essa imagem para enviar lá no Typebot, a pessoa não vai conseguir visualizar, né? Porque ela está como privada. Então, vamos botar a mão na massa, sem enrolação, para a gente ver como é que resolve isso, tá? Bom, a gente vai precisar resolver pelo terminal, tá? Então, vocês peguem o cliente SSH de vocês aí, tá? Eu uso, por exemplo, aqui o Bitwise. Vocês vão colocar o IP, vocês vão colocar o username. No caso, eu uso a Hetzner, então é sempre root. E vocês colocam o password, beleza? Deu um login, conectou, vai aparecer o botãozinho aqui do terminal, tá? Eu já estou com o meu terminal aqui aberto. Vocês vão cair nessa tela preta aqui, beleza? O que a gente vai fazer? Primeiro,
a gente tem que fazer a instalação do cliente, né? Do cliente, vamos dizer assim, né? Então, deixa eu pegar minha colinha aqui, ó. A gente tem aqui esse enderecinho aqui, isso aqui tá tudo no material oficial deles, tá? Pode ficar tranquilo que não vai dar nenhum problema. Que a gente baixa o client MC, né? Para a gente fazer essas alterações. Então, a gente tem que rodar o primeiro comandinho para baixar, o segundo comando para dar a permissão e o terceiro comando para instalar, tá? Se vocês quiserem, para ficar mais fácil, eu vou até compartilhar esse arquivinho aqui com vocês, tá? Esses comandos com vocês. Vocês pegam aqui o primeiro comando, beleza? Pode até pegar a primeira linha aqui, não tem problema, porque ela está comentada, ela não vai fazer nada lá no terminal. Ou se quiser pegar só os três aqui, pode também. Ou se quiser mandar um por vez, também pode. Vocês veem o que é melhor, tá bom? Mas pega tudo aqui desse primeiro bloco. A gente vai jogar aqui e a gente vai baixar o client primeiro. Beleza? Assim que baixar, um arquivinho bem levinho aqui, tem menos de 30 MB, a gente pode conectar com o nosso servidor. Aqui, uma questão importante, tá? Aqui nessa parte que eu coloquei aqui como set Relax Menu, eu coloquei um nome qualquer, tá? É como se fosse um apelido, eu escolhi. Mas vocês podem usar qualquer nome, tá? Não precisa utilizar esse. Então vocês podem usar o nome que vocês acharem melhor. Aqui a gente coloca o endereço S3 do nosso site, tá? O S3 do nosso Minion. Cuidado para não confundir com o endereço aqui do Minion, tá? Porque a gente tem, quando a gente instala na Orion, ele pede dois dados, que é onde vai estar o Minion e onde que vai ser o S3. Então vocês precisam colocar aqui nessa parte aqui do comandinho, precisa colocar qual é o S3 de vocês, tá? Então eu estou colocando aqui o meu. Em seguida, a gente coloca qual é o nosso usuário do Minion, que é o mesmo usuário que vocês entram para acessar a tela do Minion, tá? Então, quando vocês entram aqui no endereço de vocês, vai aparecer lá para digitar usuário e senha. É aquele usuário e senha que a gente precisa, tá? Então, o primeiro aqui é o usuário, o segundo é a senha. Eu mudei minha senha aqui provisoriamente, só para ficar mais fácil para gravar o vídeo, tá? Mas vocês utilizem o usuário de vocês e a senha de vocês. Então, a gente vai dar o segundo comandinho aqui, mesma coisa, ou pode copiar só esse, ou copiar o bloco inteiro. Aí a gente vai lá no nosso terminal e a gente vai dar um Enter. Clique com o botão direito para colar, tá bom? Então a gente adicionou um usuário ali para conectar no servidor, né? Chamado Relax Mini. Agora, o que a gente vai fazer? Eu até coloquei aqui deixar público para leitura, público entre aspas, porque ele não vai mais aparecer como público, tá? Na verdade, aqui, ó, que ele está como private, ele vai aparecer outro termo aqui que não é o public, tá? Mas ele seria a mesma função que fazia o public anteriormente, porém agora eles definem como anonymous, tá? E aí eles setam somente para download, né? Então a pessoa vai conseguir ver a imagem, baixar a imagem, mas não vai conseguir fazer outras funções que não essa. Então, a gente vai pegar esse comandinho aqui, tá? E vamos rodar ele aqui no nosso terminal. Beleza. Rodamos no terminal, tá? Então, a permissão pro bucket test, né? Foi definido para download. Então, se a gente vier agora aqui no nosso Minion e atualizar a página, vai aparecer a nova licença aqui, né? Tal. Beleza. Agora ele aparece como custom, tá? Então, se eu vier aqui e testar novamente, eu já consigo ver a minha imagem. Beleza? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer são esses três comandinhos, tá? Primeiro, baixar da permissão e instalar o client. Segundo, conectar no servidor com os dados nossos. Terceiro, a gente deixar ele liberado para as pessoas conseguirem visualizar, tá bom? Além disso, a parte da chave ficou um pouco mais chato também de gerar, que agora precisa ser pelo terminal, tá? Existe como gerar a chave
temporária, né? Dá para a gente definir qual o período, mas para quem usa para o typebot, acredito que vocês não vão utilizar a chave temporária. Vai ser só a chave permanente mesmo, né? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse comandinho aqui. Eu vou fazer esse comandinho aqui de baixo primeiro, que é para listar as chaves que a gente tem, tá? Então, eu vou clicar aqui, e vai aparecer que eu não tenho nenhuma chave ativa, né? Então, agora eu vou pegar aqui, eu vou criar uma nova chave. Então, eu vou dar esse comandinho aqui de criar chave permanente. Lembrando que aqui a gente tem que pôr os dados, tá bom? Aqui a gente precisa mudar aqui para o nome que a gente definiu aqui, beleza? E aqui a gente tem que pôr a nossa senha. Então, a gente vem aqui, criar chave permanente, dá um Enter e ele já criou. Aqui eu posso pegar, tá? Esses dois dados aqui, ó, tanto a Access Key quanto a Secret Key. No Bitwise SSH, se a gente selecionar e soltar o mouse, ele já copiou, tá? Não precisa dar Ctrl C. E salva essa chave em algum local seguro, beleza? Aí vamos supor, putz, fechei aqui e não vi a chave. E agora? Aí a gente usa esse comandinho aqui de baixo, que é para a gente listar as chaves que a gente tem ativa, tá? Então vocês vão dar aqui para listar e aí vai aparecer aqui. Lembrando que a parte lá da public key só aparece uma vez. É igual como era antes. A grande diferença é que antes a gente criava, né, visualizava na tela e depois que fechava, ficava lá marcado as chaves que a gente tinha ativas, só que a gente não conseguia mais ver. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, quando vocês gerarem a chave de vocês aqui, que der para criar aqui a chave permanente, antes de fechar a tela ou fazer qualquer coisa, marquem a Secret Key, porque ela só vai aparecer agora. Não tem como vê-la de novo. Beleza? Bom, acho que é isso. Eu só vou passar algumas recomendações a mais, tá? Mas para quem está com esse probleminha, até aqui já conseguiu resolver. O que dá para a gente fazer também em questão de comandos, né? A gente pode, por exemplo, utilizar este comando aqui, que a gente consegue ver qual o status que ele está, né? Então, se a gente clicar aqui, eu consigo ver qual que é o status que está no meu no meu bucket, né? Mas também não tem muita utilidade porque a gente consegue ver direto aqui, né? Na tela que está disponível para download. A gente pode também deixar ele como public, né? Então, se eu der esse comandinho aqui e a gente colocar aqui como public, ele vai alterar para a mesma forma que era antes, tá? Então, aqui ele vai aparecer. Eita, aviso chato. Ele vai aparecer como public, beleza? Mas eu não vou recomendar vocês fazerem isso porque é uma questão de segurança, tá? Eles estão recomendando agora a gente não deixar mais como public para não ter essa brecha de segurança, né? Eles estão realmente colocando aí para a gente colocar, né? A questão lá do disponível só para download. Se vocês quiserem também voltar para anônimo, mesma coisa. A gente coloca aqui, anônimo não, né? Como private, a gente dá o comandinho aqui, ele volta aqui para private. Então, aqui vai estar com cache, não sei se vai abrir. Ele vai abrir, mas, por exemplo, se a gente colocar aqui numa nova guia anônima, ele já vai dar o erro de novo, porque ele ficou como private, certo? E aí, como a dica eu deixei para vocês aí, se vocês quiserem deixar como público, né, somente para leitura, que na verdade libera só para download, é esse comandinho aqui. Beleza? Aí quando chegou aqui, mano, mas é chato esse negócio, hein? Aí aparece como custom. E aí se a gente pegar aqui essa imagem, jogar aqui na janela anônima, ela já vai abrir normal. Beleza? Então, bem resumido para vocês, baixa da permissão e instala do cliente do MC, conecta no servidor com os dados de vocês, não coloque esses dados que não vai dar certo,
e aí a gente deixa como público, também coloca aqui o dado que vocês geraram aqui em cima, o apelido que vocês colocaram, e aqui vocês colocam o nome do bucket de vocês, beleza? Fez a parte aqui de deixar público, se vocês já tiverem uma imagem, já vai aparecer. Aí, para configurar lá no Typebot, vocês criam a chave permanente, não esquece de marcar os dados, porque depois não aparece de novo, e aí depois vocês conseguem ver as chaves que vocês têm ativas aí por esse comandinho aqui. Beleza? Bom, galerinha, é isso. Espero que tenha ajudado aí vocês. Se vocês estiverem com esse probleminha não, né? Na verdade, com essa mudança aí de não conseguir por estar na Community Edition, só seguir o passo a passo aí que vocês vão conseguir. Belezinha? Tamo junto, até a próxima, e é isso aí.